Tudo que você precisa saber sobre a parte de tipagem sanguínea no Enem. Eu quero te entregar os principais fundamentos para que você possa resolver toda e qualquer questão sobre tipagem sanguínea. Tipos sanguíneos, sistema ABO, se o sangue é A, B, AB, O, enfim. O que é que você precisa conhecer disso? Três passos básicos ou três etapas básicas. Conhecer o fundamento de fenótipo e genótipo, conhecer o fator RH e depois trabalhar o esquema da doação sanguínea, saber quem é que pode doar para quem. Se você dominar essas três esferas, você consegue resolver toda e qualquer questão do modelo de cobrança de tipagem sanguínea no Enem. E isso eu te prometo, tá? E essa promessa é tão firme, tão sincera, que você pode clicar aqui embaixo no link e resgatar 15 dias de acesso à minha plataforma de biologia de graça, onde você pode sair dessa aula aqui e já assistir o meu módulo de genética lá na minha plataforma, com todas as listas, todas as resoluções, todas as aulas e sanar de uma vez por todas todo esse problema que você tem com genética. Parar de errar questões de genética. Se você quer parar de errar questões de genética no Enem, nos simulados e assim por diante, você clica nesse link aqui abaixo. Se você quer continuar errando, aí é com você, mas eu vou te entregar o que eu prometi nesse vídeo. Então vem comigo aqui para você entender tudo sobre tipagem sanguínea. Olha só, como é que eu consigo te passar tudo o que é necessário para resolver questões como essa? Primeiro ponto aqui, a tipagem sanguínea está envolvida com o sistema ABO. Dentro desse sistema, nós temos quatro coisas que nós precisamos lembrar, precisamos identificar, que estão relacionadas às classificações. O fenótipo, que é a característica que eu observo, o aglutinogênio, que é o quê? É o meu antígeno, a aglutinina, que é o meu anticorpo, tá? E o genótipo, que é a condição genética que dá origem àquele fenótipo inicial. Com relação aos fenótipos, nós podemos ter quatro fenótipos específicos, ou seja, quatro características para o tipo sanguíneo. Ele pode ser A, ele pode ser O, ele pode ser B ou ele pode ser AB, tá? Isso diz pra gente o seguinte: eu tenho quatro fenótipos. Eu tenho o fenótipo A, tenho o fenótipo B, tenho o fenótipo AB e tenho o fenótipo O. Beleza? Então a gente tem quatro aqui. Agora a gente vai classificar as outras estruturas ou as outras partes que a gente precisa identificar. O fenótipo A, ele vai expressar um antígeno, ou seja, uma partícula identificadora do tipo A, ok? Então esse daqui é o antígeno que ela carrega. Então quando eu pensar aqui, ó, na minha hemácia, vou desenhar aqui uma hemáciazinha, certo? Então imagina que essa célula, né, côncava. Se eu dividir ela aqui em quatro partes para a gente identificar justamente esses quatro fenótipos, o que é que a gente vai visualizar? Olha só, nós temos o genótipo A, nós temos o genótipo B, nós temos o genótipo AB e nós temos o genótipo O, tá? Então aqui seria A, aqui B, aqui AB e aqui o O, tá? Então a gente consegue visualizar essas quatro classificações. Então, numa célula que tem o tipo A, ela vai ter esse identificador aqui na superfície da sua célula, certo? Que é o identificador do tipo A. Pegou a ideia? É isso. E ele vai produzir um anticorpo para combater coisas que lhe sejam estranhas. Então, o que é que vai ser estranho para ele? Tudo que tiver B. Então, ele vai produzir um anticorpo anti-B. O genótipo para o fenótipo A, ele pode ser isão A, que é o genótipo homozigoto, ou ele pode ser o heterozigoto para o alelo izinho. E aqui é onde entra a brincadeira do genótipo. O genótipo da tipagem sanguínea, ele vai ser, tá? Ele vai ser definido pela organização de três alelos. Nós temos aqui, olha só, os três alelos conhecidos da tipagem sanguínea, que são o isão A, o isão B e o izinho. O isão A e o isão B, eles são codominantes entre si, tá? Então, quando eu tiver um genótipo isão A e isão B, ele vai ter a proteína A e ele vai ter a proteína B. Porém, ambos são dominantes sobre o izinho. Por isso que a gente bota o símbolozinho aqui ó, de maior que. Então, quer dizer que quando o isão A ou isão B estiverem com izinho, ele predomina. E aí aquele indivíduo, ele é A ou B, tá? Então, o indivíduo que for izinho será o tipo O, tá bom? Então, é assim que a gente tem a relação entre esses alelos. E perceba, diferentemente das características que Mendel observava, que eram com dois alelos, eu tinha com a amarela, ou a verde, ou era semente lisa ou rugosa, aqui eu tenho três versões específicas para esse mesmo gene.
no caso, três alelos. Então, é uma herança poligênica, beleza? Então, esse daqui é a principal informação que a gente precisa ter para não errar e não esquecer de mais nada quando a gente está resolvendo tipagem sanguínea, beleza? Vamos lá. Continuando aqui, o aglutinogênio do genótipo B vai ser o tipo B e ele vai produzir o anticorpo anti-A, que é tudo que é estranho a ele. O seu genótipo vai ser homozigoto, como o do tipo A, isão B, isão B, ou heterozigoto, quando ele tiver um dos alelos izinho. Já para o tipo AB, a gente tem os dois tipos de antígeno. A gente tem os dois tipos de proteína lá na membrana, o tipo A e o tipo B. Logicamente, ele não pode produzir nenhum anticorpo, senão ele vai atacar células do seu próprio organismo. E isso seria uma doença autoimune. Então, ele não produz aglutininas. O seu genótipo é um só. A única possibilidade dele, ó, é ser isão A, isão B. E o O não vai ter nenhum tipo de proteína na membrana. O que ele tem é só um precursor enzimático, um precursor proteico, na verdade, que quando está na presença da enzima que vem com outro alelo, como o A, o B, essa proteína precursora é transformada no A ou no B, tá certo? Então, a gente fica aí com essa variação, tá certo? E ele, como não tem nenhum identificador, ele reconhece todo mundo como estranho. Então, ele produz tanto o anticorpo anti-A, quanto ele produz o anticorpo anti-B, certo? E o seu genótipo é izinho, izinho. Tranquilo? Com esse quadradinho aqui, você resolve toda e qualquer questão do esquema de doação sanguínea, tá? Você conhece aqui por completo toda essa parte de anticorpos, de antígenos e de genótipos e fenótipos, beleza? Com relação a isso daqui, a gente pode puxar agora o esquema de doação sanguínea, que é justamente isso aqui que o Enem mais ama cobrar de você. E aí, como é que funciona esse esquema de doação sanguínea? Perceba que o O, ele vai ter o quê? Ele vai ter anticorpo para todo mundo. Então, ele não pode receber de ninguém a não ser dele mesmo, tá? Porque todos os outros tipos sanguíneos vão ter alguma proteína que ele identifica como estranho, ele vai atacar isso com os anticorpos dele e vai acabar dando problema, tá? Então, ele não pode receber sangue a não ser dele mesmo. Porém, como ele não tem nenhum tipo de proteína que possa ser identificada como estranha, apenas aquele precursor que todo mundo tem. Então, quando ele vai ser usado na doação, ele pode ser doador para todo mundo, perfeito? Então, por isso que o O, ele vai conseguir doar para quem é A, para quem é AB e para quem é B, tranquilo? Porém, ele só pode receber dele mesmo, tá? Quem tem o sangue do tipo O é ótimo para doar, mas é horrível para receber, beleza? Já o do tipo AB, olha só, o tipo AB ele não vai ter nenhum tipo de anticorpo, porque ele tem todas as proteínas possíveis. Então, qualquer anticorpo que ele tivesse ia combater as próprias células. Então, ele não tem nenhum anticorpo. Então, ele pode receber de quem quiser, que ele vai identificar aquilo como próprio dele, não vai atacar ninguém. Por isso que o AB vai ser aqui o nosso receptor universal. Ele vai receber de A e ele também vai receber de B. E vai receber de O, como a gente já falou. E todos eles vão poder receber de si mesmos, tá certo? Então, todos eles vão poder receber de quem tem o sangue igual ao deles. Isso daqui não é segredo para ninguém. Então, esse daqui é o nosso esquema de doação. B não pode doar para A, porque A vai identificar B como estranho. Nem a B pode doar para B, nem para A. Por quê? Porque ambos vão identificar uma das duas proteínas como estranhas, tá? Então, a gente fica aí com esse quadrinho do esquema de doação. E aí entra outro jogo, tá? O nosso sangue também tem uma outra proteína identificadora, que é a proteína RH. Só que a herança dela é uma herança monogênica normal, tá certo? E também monoalélica, ou só tem dois alelos. Enfim, não vou botar esses termos para não confundir vocês, tá? Então, olha só, nós temos o fator RH, e aí ele vai ser positivo quando está presente. Então, eu tenho o fator RH está presente, fator RH presente, e negativo quando o fator RH está ausente, ok? Ele é condicionado por um alelo dominante e um recessivo normalmente. Um par alélico. Eu não tenho uma herança polialélica como essa outra. É um par alélico normal, só dois. Então, eu tenho aqui, ó,
o Rzão, que é dominante sobre o Rzinho. Então, quem for positivo vai ter pelo menos um Rzão. Ou vai ser Rzão traço, ou Rzão, Rzão, ou vai ser Rzão, Rzinho, dominante homozigoto ou dominante heterozigoto, tá? E quem for negativo vai ter que condição? Vai ser a condição recessiva, Rzinho, Rzinho, beleza? Então, a gente vai ter, além da tipagem sanguínea A, B, AB ou O, ainda o fator RH. Então, pode ser O, A, B, AB positivo ou O, A, B, AB negativo. Tranquilo? E aí, o interessante é que o fator de doação é o seguinte. Quem é positivo pode receber de si mesmo, tá certo? E pode receber do negativo. Por quê? Porque no negativo eu não tenho nenhuma proteína, então não tem nenhum problema, eu não vou identificar isso aqui como estranho. Porém, eu não posso doar para o negativo. Por quê? Porque como o fator RH está presente, então ele identificaria esse fator RH presente e aí ele vai produzir o anti-RH, que é o anticorpo que combate aquilo que é estranho. E aí isso não pode acontecer. Então, o fator RH negativo só pode receber dele mesmo. Então, o positivo recebe dele e do negativo, e o negativo só recebe do negativo. Beleza? Então, quem é o doador universal? O doador universal é o O negativo, porque ele vai doar para todo mundo, positivo ou negativo. E o receptor universal é o AB positivo. Por quê? Porque ele vai receber de todo mundo, seja positivo ou negativo. Pegou a visão? Pegou a ideia? Então, com todas essas referências que eu trouxe para você aqui em apenas 10 minutos, você consegue resolver toda e qualquer questão sobre tipagem sanguínea. Pegou a visão? Pegou a ideia? É isso que eu quero entregar para vocês, beleza? Conseguiu pegar tudo que você precisava, essas 3 etapazinhas tranquilas sobre tipagem sanguínea, agora você tem o fundamento necessário. Pode sair desse vídeo aqui e resolver questões de sistema ABO, de tipo sanguíneo, que você não vai errar mais. E não esquece, deixei um presentão para você aqui embaixo, 15 dias de acesso de graça. Perde isso não, beleza? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!